Olá! Estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito. E, seguindo a sequência do texto base em Gálatas, o próximo aspecto é a fidelidade. Como a fidelidade se relaciona com o fruto do Espírito? Por que ela aparece nesta lista? Para responder estas poucas questões, precisamos recordar o que foi dito na aula Introdução 2. Ali nós vemos que os que estão em Cristo são livres. Mas não se trata de liberdade para fazer qualquer coisa, e sim liberdade do poder do pecado e da carne. Sabemos que pecado é toda e qualquer rebelião contra Deus, seja constante ou ocasional, ou seja, de alguém que viva em oposição a Deus ou quando, em certos momentos, um crente em Cristo desafia a vontade santa de Deus. Em ambos os casos, o que se pretende é agir de acordo com a própria visão de mundo, sua experiência ou por meio dos seus próprios instrumentos. Essa ação, viver, julgar situações ou resolver problemas sem a presença de Deus, ou seja, sem o caráter de Deus, é o que Paulo chama em Gálatas de carne. No ser humano sem Deus, a carne domina. Tudo o que se faz nesta condição é pelo impulso anti-caráter de Deus. Veja como o apóstolo fala desta condição de vida em algumas situações. A primeira situação diz respeito a problemas afetivos ou de ordem sexual. Eles são resolvidos buscando a prostituição, impureza ou a lascívia. Questões ligadas a ansiedades, necessidades e dúvidas espirituais encontram resposta na idolatria ou feitiçarias. Quando ocorrem conflitos nas relações, a saída só é vista em inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E se há algo para festejar, normalmente descamba para bebedices e glutonarias. O apóstolo Paulo falou disso tudo em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, pouco antes de apresentar o fruto do Espírito. Onde Deus não entra com seu caráter, ocorrem essas soluções, condutas e comportamentos para as mais diversas situações da vida. Isto é o que significa carne. Já o crente em Cristo, por ser habitado pelo Espírito, tem procedimentos de vida fundamentados não na sua opinião, na sua visão, mas no fruto do Espírito. Vamos falar mais uma vez que o fruto do Espírito não se trata de força de vontade, de luta pessoal ou mesmo até de santificação. Não. E é aqui que o entendimento deste curso se separa de muitos. Todos dizem que, sim, há uma luta, mas boa parte pensa que essa luta é entre o crente e a carne. Só que o texto não diz isso. Ali não está escrito que o crente em Cristo deve lutar, mas que ele deve andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Você verá isso em Gálatas capítulo 5, versículo 16. A luta, portanto, não envolve o crente, mas outros personagens. Veja, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Viu? Não se trata de luta entre a carne e o espírito humano, como querem alguns, mas com o Espírito de Deus. Porque só o Espírito Santo pode ir onde não vamos e possui o poder de que não dispomos para, além de vencer essa luta, ainda abençoar, frutificando suas virtudes em nós. Porque sem esse fruto, não saberíamos como andar no Espírito para não cumprir os desejos da carne. Então, tudo o que os filhos e filhas de Deus devem fazer é utilizar-se dos aspectos do fruto do Espírito que já possuem. Estes aspectos do fruto, todos os redimidos pelo sangue de Jesus possuem. É isso mesmo, o amor, a alegria, a paz, etc. Todos esses são o resultado do Espírito habitar nesta comunidade de salvos, conhecida como
Igreja de Jesus. Cada um e todos aqueles elementos são o fruto do Espírito em todo o povo de Deus. Muito bem, depois desta introdução e a partir deste entendimento, vamos falar sobre a fidelidade, esta tão esquecida virtude e, ao mesmo tempo, uma maravilhosa mostra de que a carne não está encontrando lugar em nossas vidas. Sendo assim, para esta aula, vamos apenas nos ocupar com questões básicas ligadas à fidelidade. Na outra lição, veremos um exemplo bíblico de fidelidade. E que exemplo, hein? Ele desafia nosso entendimento e a cultura do nosso tempo. Mas antes, então, de entrarmos no tema, vamos à leitura do texto base, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esta aula só tem uma parte e se chama Fidelidade, questões básicas. É difícil falar de fidelidade e não se lembrar de compromisso. Compromisso, apesar de pouca gente pensar assim, está mais ligado ao que foi acordado do que com o empenho ou mesmo o esforço em se manter no acordo. Por exemplo, um casal, no início de sua união, diz um ao outro o que os dois estão de acordo, não é isso? Se os dois estão de acordo que traição não pode fazer parte daquela união, não faz sentido ouvir uma das partes dizer que traiu porque não conseguiam mais ficar em união com o outro. Por que não? Ora, porque o que se quebrou aqui não foi a força de vontade entre ambos, mas aquilo em que os dois estavam de acordo desde o início. Em outras palavras, a traição só veio não porque acabou a força, o desejo, o empenho, mas porque houve quebra de compromisso por um deles. E neste caso, quando o compromisso é quebrado, claro, não há fidelidade. Concluímos então que fidelidade é a qualidade de quem é fiel a um compromisso. E como todo compromisso é assumido desde o início, não há desculpas para a infidelidade. E você sabe por quê? Porque ser infiel em um compromisso é não ser fiel não só ao outro, mas a si mesmo, já que cada uma das partes concordou com o compromisso desde o começo. Na Bíblia, a ideia de fidelidade vem de Deus. O Senhor é a fonte da fidelidade. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento afirmam a fidelidade de Deus. Dos inúmeros exemplos no Antigo Testamento, vamos citar só dois, iniciando com Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Aqui vemos Deus como fiel ao seu compromisso de aliança e misericórdia com o seu povo. A outra referência está no Salmo 145, versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Veja, por este texto nos é dito que onde Deus entra, ele é fiel. O Novo Testamento também testemunha a fidelidade de Deus. Acompanhe o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendemos por esta passagem que, se estamos unidos a Jesus, é por causa da fidelidade de Deus. Outra passagem, entre tantas, está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Muito bom, hein? Nossa proteção e segurança vem da fidelidade de Deus para conosco. De todas estas passagens, podemos ver que Deus é fiel em todas as coisas, em tudo que ele se envolve, mas especialmente com o seu povo.
E para que possamos entender melhor o que vem a ser fidelidade em relação a Deus, precisamos fazer aqui um contraste com a fidelidade praticada por nós, seres humanos. Geralmente dizemos, que somos fiéis e que seguimos firmes em nossos compromissos, sejam eles casamento, contratos e palavra empenhada. Mas será mesmo que nós somos tudo isso? Vejamos como é a fidelidade de Deus e depois diremos se sim ou não. Sabemos que Deus escolheu uma nação pequena para chamar de seu povo. Fez uma aliança com este povo e prometeu cuidar dele e nunca abandoná-lo. O povo, de sua parte, disse o mesmo. Isto está em Êxodo, capítulo 24, versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. E após Moisés apresentar os termos da aliança, ficamos sabendo que poucos dias depois, aquele povo quebrou aquele compromisso, aquela aliança. O que ocorreu é que Moisés estava no Monte Sinai, recebendo de Deus as tábuas dos mandamentos. E aí ele demorou um pouco a voltar e o povo agiu na carne, porque se viu diante de um problema e procurou solução sem Deus. Veja o que aconteceu em Êxodo capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, irmão de Moisés, e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Bom, qual seria a nossa reação diante de tamanha traição, depois de Deus ter tirado aquele povo de uma escravidão de mais de 4 séculos, por meio de sinais e grande poder? O que nós teríamos feito se um grande acordo tivesse sido quebrado pela outra parte? Pode haver fidelidade diante de infidelidade tão explícita? O que fazer com a confiança quando não há fidelidade? Bom, todos nós sabemos como responder estas perguntas de modo bem humano, não é? A decepção e a dor entram em cena e trazem com elas a raiva, o ódio e a vingança. Em outras palavras, a carne. Tudo o que vem depois tem sua raiz na autocomiseração. Sabe o que é isso? Autocomiseração é a dó de si mesmo. Coitado de mim. Fui traído quando estava dando o meu melhor. Este pensamento, ele é destruidor, tanto de si como de outros. Sabe por quê? Porque deixou o campo da realidade, da busca por soluções reais e entrou no perigoso terreno dos sentimentos. Sentir pena de si pode levar alguém por caminhos que mais tarde será difícil ou até impossível voltar, principalmente porque não tem Deus neste percurso, só a carne. Mas Deus tratou a infidelidade de outro modo. O relato completo encontra-se em Êxodo, capítulos 33 e 34. Por favor, leia estes capítulos. Nós vemos ali que Moisés intercedeu pelo povo e o povo se arrependeu. Diante disso, o Senhor respondeu. Mas sabe como? Afirmando o seu caráter. Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso é o que está escrito em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Agora observe no versículo 6, que Deus é grande em misericórdia e fidelidade. Dito de outro modo, Deus não se apresenta encolhido, pequeno em fidelidade, mas Deus surge querendo muito ser visto como quem age em fidelidade. Como se pode ver do procedimento de Deus em uma situação tão crítica como aquela, quem age na fidelidade do Espírito não se entrega aos sentimentos mais severos, nem abandona a outra parte à primeira vista.
Quem anda no caminho da fidelidade do Espírito busca restaurar o que se rompeu, o que se fraturou, reatando a relação. Isso, claro, envolve trabalhar para a outra parte se arrepender e o traído perdoar. É isso. Por enquanto, estas breves noções sobre fidelidade são suficientes para este encontro. Veremos na outra lição que fidelidade a si mesmo é tão importante quanto fidelidade ao próximo. E ainda, um grande exemplo bíblico de fidelidade, de um homem fiel a quem queria todo o seu mal. Aguarde e veja. E se você gostou desta ou de outra aula do canal e quer compartilhar com um amigo ou amiga, fique à vontade. Deixe também, se preferir, um like ou comentário. Mas não se esqueça de acionar o sininho para que você receba as notificações de outras postagens. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.